Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos começar mais uma live, mais um encontro nosso nesses estudos. Sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, que chegou assim no bonde andando, meu nome é Ana Morari. Eu sou estudante de um curso em Milagres e eu estou aqui para a gente estudar juntos um curso em Milagres, compartilhar todas as ferramentas de ensino que chegam para a gente, enfim, fazer essa caminhada juntos. E eu peço para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, porque eu faço essas lives diárias aqui no Instagram e depois edito e passo para o YouTube, então são vídeos diários. E também sigam a página aqui do Instagram, @despertardoser.ucem, para que vocês estejam sempre aqui comigo nos estudos, sem perder nada, porque um curso em Milagres é assim, se a gente perde uma lição, né? Quem não conhece ainda como acontecem os estudos, é uma lição por dia, durante 365 lições, durante um ano, e o nosso professor aqui pede que a gente faça uma lição por dia. E tem uma estratégia por trás disso, né? Cada lição está no lugar certo. Então a gente tem que fazer uma por dia, do 1 ao 365, sem pular nenhum. E, gente, vocês lembram que ontem, a lição de ontem falava, né? De ataque, de invulnerabilidade, e falava que a gente ataca a gente mesmo quando a gente está projetando o ataque fora, projetando nos outros, projetando no mundo. Na verdade, a gente atacou já a gente primeiro, porque como tudo, a gente já viu que tudo começa no pensamento, né? O pensamento é a causa e o mundo é o efeito. Então, para que a gente tenha projetado um ataque lá fora, numa pessoa, a gente tem que ter se atacado primeiro com pensamentos. E ontem eu vi uma passagem importantíssima que falava disso, mas ontem a nossa aula ficou muito longa e não dava para colocar mais isso. Mas hoje eu vou colocar, tá bom? A gente tem uma estudante de um curso em Milagres que ela escreveu um livro que é, olha só que lindo, A Única Escolha. O nome dela é Eliane Ferreira de Oliveira e ela tem uma página no Facebook que eu sigo, que eu adoro, que é Eliane Ucem. É só isso, Eliane Ucem. E ela sempre está colocando passagens do texto ali e colocando comentários dela e inclusive passagens desse livro dela, A Única Escolha. E ontem ela fez essa postagem maravilhosa, como eu digo, e eu vou compartilhar com vocês antes da gente começar a nossa lição 27 de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aí ela coloca assim, primeira passagem do 100, tá? O segredo da salvação é apenas este. Tu estás fazendo isso a ti mesmo? Então, ó, a nossa lição de ontem, fechou todas. E ela não estava falando da lição 26 aqui, tá? Ela estava falando do texto. Então, cada um começa e para o livro de exercícios. Nem sempre todo mundo tá na mesma lição, né? Mas para vocês verem como quando a gente se entrega mesmo para o estudo, as sincronicidades acontecem, assim, é muito lindo de ver isso. Então vamos lá. A falta de gentileza nas comunicações entre pessoas gera defensividade, agressividade e todos os tipos de reações equivocadas. Quando agimos a partir do ego com alguém, acabamos recebendo uma reação também gerada pelo ego. Lembra que a gente falou que ego não se comunica?
Esse tipo de interação não traz benefícios a ninguém, muito pelo contrário. Vamos nos entrincheirando cada vez mais, defendendo nossas precárias posições, justificando nossos atos e pensamentos, reforçando a separação que parece existir entre nós. Como nos diz o curso. Então, vocês viram que essa primeira parte foi um comentário da Eliane, né? Como nos diz o curso, o segredo da salvação é apenas este. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Continuas fazendo isso a ti mesmo. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é a verdade. Ainda está fazendo isso contigo mesmo. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Ainda está fazendo isso a ti mesmo. Pois não reagimos de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estava sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti. A não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Essa única lição aprendida te libertará do sofrimento, qualquer que seja a forma que ele tome. Só existe um de nós. Não existem milhares de pessoas, países, comunidades, grupos guerreando por aí entre si. Só existe um único filho equivocado, lutando contra as sombras, combatendo dragões imaginários. Paz a tal tolice! Vamos reconhecer que viver assim não nos traz alegria nem satisfação duradoura. O verdadeiro motivo por trás de tudo isso é apenas o medo. Entregando esse medo ao Espírito Santo a cada passo do caminho, vamos conseguindo diminuir o impacto que ele tem em nossas vidas, permanecendo em paz e alegria por períodos cada vez maiores de tempo, até chegar o momento em que vivenciaremos o sonho feliz do Espírito Santo. Nesse ponto, estaremos a um passo de despertar. O primeiro passo corretivo para desfazer o erro é saber, antes de tudo, que o conflito é uma expressão de medo. Dize a ti mesmo que, de alguma forma, tens que ter escolhido não amar. Ou o medo não poderia ter surgido. Então, todo o processo corretivo passa a ser nada mais do que uma série de passos pragmáticos no processo mais amplo de aceitar a expiação como remédio. A expiação é a correção, né, gente? Nós aqui no Curso em Milagres, expiação, Jesus diz que expiação quer dizer correção de um equívoco. Esses passos podem ser resumidos dessa forma. Primeiro, é preciso que saibas que isso é medo. O medo surge da falta de amor. O único remédio para a falta de amor é o amor perfeito. E o amor perfeito é a expiação. Mas claro, gente, olha só, lindo, né? Mas a gente não precisa se sentir culpado porque a gente não se sente capaz de sentir o amor perfeito. Porque a gente ainda está identificado com o ego. Não adianta a gente querer se forçar a sentir o amor perfeito, porque enquanto a gente está identificado com o ego, a gente não vai sentir o amor perfeito. É por isso que esse curso, ele é um curso feito com Jesus e com o Espírito Santo.
A gente entrega todas as nossas dificuldades para eles desfazerem, porque eles vão, a nossa parte, lembram, é a disponibilidade. A parte deles é desfazer o ego. Então, aos poucos, quando o ego vai sendo desfeito, vamos nos sentindo capazes de novo de sentir o amor verdadeiro. E eu lembro que pouco antes de eu me encontrar com o Curso em Milagres, eu sentia isso. Dizia, gente, eu não sou capaz de amar. Mas isso é quando a gente já está num nível de autoobservação bem profunda. Porque na maioria das vezes a gente está tão profundo no sonho que a gente não é capaz de fazer esse tipo de autoavaliação dos pensamentos. Mas eu já, pouco antes de encontrar um Curso em Milagres, eu já sentia isso. Não me sentia capaz de amar. Mas era o amar verdadeiramente, porque o amar do mundo parecia que eu amava. Mas eu sentia que tinha alguma coisa errada. Eu só não sabia o que era. Então as respostas vêm. Vocês percebem que é um pinguinho de disponibilidade que a gente precisa só? E ele entra. Então vamos lá, vamos começar a lição 27. Ela não vai ser muito longa, por isso que eu aproveitei para fazer esse texto da Eliane aqui hoje, que eu achei bem importante para a gente complementar a lição de ontem. E a lição 27 diz: acima de tudo eu quero ver. Acima de tudo eu quero ver. Espírito Santo, me ensina. Jesus, me ensina. E o Ken começa desenvolvendo essa frase, dizendo que essa lição, a 27, e a de amanhã, a 28, formam um par, que é acima de tudo eu quero ver, e amanhã será acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. E nos levam ainda mais profundamente no nosso ensinamento, retomando o tema da motivação. Professores reconhecem que o traço mais importante que eles desejam ver em seus estudantes é o desejo de aprender. Aquela pequena disponibilidade. Sem essa motivação de querer aprender, nada vai acontecer na sala de aula. É verdade. Da mesma forma, terapeutas não podem ser úteis aos seus pacientes a menos que eles estejam motivados a mudar. Portanto, nós temos que querer aprender o que um Curso em Milagres está nos ensinando. Vocês têm dúvida? De outra forma, mesmo o melhor professor do mundo vai falhar. Nós queremos aprender o curso de Jesus porque ele vai nos tornar felizes. Para fazer isso, Jesus primeiro tem que nos convencer de que não estamos felizes agora. Sua necessidade é lindamente expressa no primeiro parágrafo de O Aprendiz Feliz, no livro-texto. O Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em que a sua missão possa ser realizada com felicidade. A missão do Espírito Santo, né? Tu que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer
que és miserável e não és feliz. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é felicidade. Isso te confundiu a tal ponto que empreendeste aprender a fazer o que jamais poderás fazer, acreditando que se não o aprenderes, não serás feliz. Então, eu entendi que assim, a gente está empreendendo fazer o que a gente jamais poderá fazer, porque qualquer coisa que a gente fizer aqui no mundo é um sonho, é uma ilusão. Então, a gente está empreendendo aprender a fazer o que jamais poderá fazer e acreditando que se não aprender, não será feliz. Por isso que a gente acha que se a gente não conseguir fazer as coisas que a gente acha que são os nossos maiores interesses, a gente não vai se realizar, não vai ser feliz. Então, a ideia de hoje exprime algo mais forte do que mera determinação. Ela dá a visão, prioridade entre os teus desejos. Tu podes te sentir hesitante quanto ao uso da ideia, alegando não estar seguro de que é isso que realmente queres dizer. Isso não importa. Jesus diz que isso não importa. Jesus não está esperando que ninguém realmente entenda essas palavras. E o Ken fala muitas vezes isso em várias lições, que Jesus não está esperando que a gente entenda. Não está pedindo que a gente entenda e nem que a gente acredite nas palavras dele. Meramente que faça os exercícios. É a prática que vai mudar toda a nossa percepção. É só a prática. A gente vai fazendo os exercícios, sabe? Uma hora quando a gente se dá conta e olha assim para trás, como que a gente era quando começou a fazer o curso e todas as dúvidas que a gente tinha, toda a ansiedade que a gente tinha, por não entender as palavras, por achar que a gente não ia aprender, por achar que aqueles exercícios não tinham fundamento nenhum, que aquilo ali não ia mudar a minha mente, não ia mudar a minha vida em nada. Umas coisas sem significado nenhum pra gente, sem significado nenhum pro ego. E a gente não está vendo toda a mudança que está sendo feita por baixo de tanta camada de mentira. A gente não está vendo, mas está tendo muita mudança. E em breve vocês vão ver isso. Então Jesus não está esperando que ninguém realmente entenda essas palavras. Se nós desistirmos do julgamento e escolhermos a visão, é porque teremos escolhido liberar nosso investimento no especialismo. O que para o ego significa que estamos deixando a nós mesmos abertos ao ataque. Olha só a compreensão do ego, né? Sem especialismo, para nos defender contra nosso vazio e falta interior, então o ego nos aconselha. Nos tornamos vulneráveis ao mundo hostil ao nosso redor, determinado em nossa destruição. O propósito dos exercícios de hoje é o de trazer um momento em que essa ideia será totalmente verdadeira para mais perto de ti. Certo? Vou fazer aquilo que eu faço sempre, vou voltar no parágrafo da lição anterior para não ficar perdida essa parte aqui, tá? A ideia de hoje exprime algo mais forte do que mera determinação. Ela dá à visão prioridade entre os teus desejos. Tu podes te sentir hesitante
quanto ao uso da ideia, alegando não estar seguro de que é isso que realmente queres dizer. Isso não importa. O propósito dos exercícios de hoje é o de trazer o momento em que essa ideia será totalmente verdadeira para mais perto de ti. Qual a ideia? De que a gente vai dar prioridade à visão. Dentre todos os nossos desejos mundanos ou não mundanos, não importa, a prioridade vai ser ver, com V maiúsculo, como diz no início da lição. Acima de tudo, eu quero ver. Jesus está deixando claro como ele faz através de todo um curso em milagres. Isso é um processo. Portanto, ele não espera que nós subitamente larguemos mão do ego e seguramos a dele. Larguemos a mão do ego, né? Estamos de mãos dadas com o ego. Estamos de mãos dadas com o inimigo. Um inimigo ilusório, né, gente? Graças a Deus ele é ilusório. Portanto, então, ele não espera que nós subitamente larguemos a mão do ego e seguramos a dele. Mas ele realmente quer que compreendamos o que escolhas encerram. Para que saibamos para o que estamos progredindo. Tudo é escolha. E a gente vai aprendendo durante o curso a escolher certo. É como eu digo para minha filha sempre, né? Filha, ninguém tá na escola, ou num curso, ou na faculdade, porque já sabe tudo. Por que a gente vai fazer um curso? Por que a gente vai para a escola? Por que a gente vai para a faculdade? É porque a gente não sabe? Senão eu estaria lá como professora e não como aluna, né? E mesmo assim o professor tá lá aprendendo o tempo todo. Porque ensinar é aprender. O que a gente ensina, a gente aprende. Então, e em última instância, tudo isso daqui, se for olhar pelos olhos do Espírito Santo de Jesus, é uma escola. E a gente tá pra aprender. A gente não começou o curso porque a gente sabe tudo, não é? Então a gente tá aprendendo aos poucos a escolher de novo. Todos os dias, a todo momento, a gente tem 24 horas por dia ferramentas para treinar, escolher o professor Espírito Santo, o professor Jesus, ao invés do professor ego. O dia inteirinho, a gente tem ferramentas e oportunidades para treinar isso. E se tu tá escolhendo o ego, daqui um pouco tu se sente, tu fica consciente, tô escolhendo o ego. Gente, isso já é um avanço gigantesco, porque, sei lá, 99,99% das vezes a gente nem tá consciente que escolha tá fazendo. A gente só tá dentro de um padrão de comportamento que tá gravado no nosso software de hábitos a ouvir o ego na hora que a gente vai reagir a tudo e a todos. Só que isso também faz parte da cartilha do treino. A gente começar a ficar consciente que estamos escolhendo o ego. Aí, o próximo passo do processo é, poxa, percebi que estou escolhendo o ego, vou escolher de novo. Tu pode escolher de novo. Nas ferramentas mais, sabe? No dia a dia, no trabalho, que tu já é acostumado a reagir de determinada maneira cada vez que um colega
te pede um favor, ou cada vez que o chefe te manda fazer alguma coisa, ou cada vez que alguém te fecha no trânsito, ou cada vez que alguém te atende de mau humor no comércio. Infinitas coisas. Ou cada vez que o filho levanta de mau humor, ou cada vez que, sei lá, gente, cada vez que tu dá com o mindinho no pé da cadeira, tu reage com o sistema de pensamento do ego 24 horas por dia. Mas quando tu começa a ficar consciente, e é um processo, é um passo a passo, o primeiro é ficar consciente de que tu tô escolhendo o ego, porque tô puto, porque tô indignado, porque tô magoado, porque tô com raiva. Tu tá escolhendo o ego. Vou experimentar entregar então, Espírito Santo, eu te entrego. Como tu reagiria? Como tu pensaria nessa situação? Eu quero pensar como tu, eu quero ver como tu. Corrige para mim esse equívoco da minha mente, por favor. Esse é o outro processo. E aos poucos tu vai começar a ver que tu tá agindo, ouvindo, percebendo tudo à tua volta com a percepção do Espírito Santo. Então, tu vê que o cara que te fechou no trânsito lá, de repente não te viu, ou sei lá, ou perdoa, porque ele não fez nada. Eu lembro que no início era bem difícil para eu compreender isso, assim, de perdoar o irmão pelo que ele não fez. Mas Jesus fala isso no curso, porque a gente está sonhando de novo, a gente está sonhando. Então, de verdade, o irmão não fez nada contra ti, de verdade, tu não deu com o mindinho na... Dói porque tu ainda está identificado com o ego, com o corpo. Enfim, eu vou fazer essa live aqui levar 2 horas. Pode haver uma grande tentação em acreditar que algum tipo de sacrifício te está sendo pedido. Quando dizes que acima de tudo tu queres ver. O tema do sacrifício vai aparecer depois nas lições. Para o ego, ver através da visão de Cristo é sacrificar nossa identidade pessoal, que está baseada na separação e no julgamento, medo e ódio. Do ponto de vista do ego, o sacrifício está definitivamente envolvido se vamos sobreviver, ou sacrificamos nossa felicidade e prazer para expiarmos por nossos pecados passados, ou outras necessidades serão sacrificadas para que sejamos felizes e pacíficos. De qualquer forma, alguém precisa perder para que o outro ganhe. O princípio do ego de um ou outro. As próximas linhas provêem a resposta do Espírito Santo a esse princípio de sacrifício. Vejam só. Se essa ausência de restrições te causar inquietação, acrescenta: a visão não custa nada a ninguém. Se o medo da perda ainda persistir, acrescenta mais isso: ela só pode abençoar. Então, vamos fazer juntos assim? Vamos lá. Acima de tudo, eu quero ver. Aquele ver com V maiúsculo que a gente já entendeu. A visão não custa nada a ninguém. Eu não tenho que pagar preço algum para ver. Ela só pode abençoar. Jesus está nos impelindo a refletirmos sobre nossa motivação profunda de aprender, tentando nos lembrarmos da lição com tanta frequência quanto possível durante todo o dia.
deveria ser notado aqui, para repetir de novo e de novo, que não é pecaminoso quando nos esquecemos. Sem culpa. Jesus tem feito todos os exercícios, nos dizendo que quando a gente sentir que está pesado, que está trazendo ansiedade, a gente diminuir. Porque ele entende que a gente está desfazendo a culpa e não fazendo um curso para sentir mais culpa. Na verdade, tal esquecimento nos provê uma informação muito útil sobre nós mesmos. Se nós formos realmente aprender esse curso, primeiro temos que entender o quanto somos resistentes a aprendê-lo. É muita resistência que a gente tem. A menos que possamos desfazer essa resistência, em última instância, nascida do nosso medo de perdermos o nosso ser. E isso é inconsciente. Mas ele está dizendo aqui que a gente já pode ter consciência disso justamente pela resistência de fazer os exercícios, pela resistência de ler o livro. Nossa, gente, eu passei por muita resistência e ainda passo. Eu ainda fico esperando os meus dias de aula para voltar para o livro-texto. Sendo que no início, assim, eu corri no livro-texto, eu li muito, assim, sabe? Eu li muito livro-texto, mas eu tenho sentido ultimamente bastante resistência de estudar sozinho o livro-texto. Então eu fico esperando os meus 2 dias de aula semanais para ler junto com a turma, sabe? Para estudar junto com a turma. Sozinha eu tô sentindo muita dificuldade de ler. E eu acho que foi assim, quando eu comecei a entender o curso, é que eu comecei a resistir. Enquanto eu tava lendo, achando tudo lindo, porque o ego não tava percebendo o desfazer que o livro estava causando em mim, que os ensinamentos de Jesus estavam causando em mim, ele estava achando que era só mais um livro que eu estava lendo, de autoajuda, sei lá o que, alguma coisa assim. Aí ele estava achando muito lindo, eu tava no livro, lendo quase o livro inteiro sozinha. Mais os exercícios. Mas agora que ele está sentindo que está sendo desfeito, eu tô sentindo bastante resistência. Mas sem culpa. Eu sei que tudo já aconteceu mesmo, então a volta para casa A volta para casa vai acontecer de qualquer jeito. Cedo ou tarde. Então, essa resistência provê a informação muito útil sobre nós mesmos. A gente está resistindo a aprendê-lo. A menos que possamos desfazer essa resistência em última instância nascida do nosso medo de perdermos nosso ser. Deveremos sempre falhar em nosso progresso no aprendizado. Hoje eu vou voltar! O primeiro passo nesse processo de desfazer é se tornar consciente do problema. Eu já estou consciente. Só depois ele pode ser verdadeiramente enfrentado e liberado. Eu sei. Eu não tenho pedido ajuda ao Espírito Santo, a Jesus, para ultrapassar esse processo da resistência. Eu estou tentando passar pela resistência sozinha. E a gente cai nesse equívoco. Não se sintam sós. Para máximo aproveitamento, que Jesus voltou aqui para a lição dizendo isso. Para máximo aproveitamento, a ideia para o dia de hoje requer muitas repetições. Deve ser usado pelo menos a cada meia hora. E mais a miúde, se possível. Pode tentar praticá-la a cada 15 ou 20 minutos. É recomendável que, ao acordares ou pouco depois, estabeleças um intervalo de tempo definido
para o uso da ideia e que tentes aderir a isso ao longo do dia. Não será difícil fazer isso, mesmo se estiveres ocupado conversando ou fazendo qualquer outra coisa no momento. Ainda assim, podes repetir uma outra frase curta para ti mesmo, sem perturbar coisa alguma. Que realmente a frasezinha é curtinha, né? Mas Jesus conhece sua audiência. Então, ele gentilmente fala conosco. Por um lado, ele apela à nossa motivação para aprender, expresso no aumento recomendado da prática. E por outro, ele nos lembra de não nos sentirmos culpados quando estivermos resistentes, como agora lemos. A questão real é: quantas vezes tu te lembrarás da lição para o dia? Quanto queres que a ideia de hoje seja verdadeira? Responde a uma dessas questões e terás respondido a outra. Provavelmente omitirás várias aplicações, talvez um número bastante grande. Não te perturbes com isso, mas tenta manter o teu horário daí por diante. Portanto, Jesus está nos dizendo para não nos sentirmos culpados quando o esquecermos. Ele espera que vamos esquecer. Mas ele está nos dizendo que quando nos lembrarmos de que esquecemos, pelo menos deveríamos tentar entender por que o fizemos. Não estamos certos de que realmente queremos aprender esse curso. Parte de nós quer, obviamente. De outra forma, não estaríamos fazendo. No entanto, existe outra parte que tem sérias reservas sobre continuar nesse caminho. Nossa identificação com o ego e seu sistema de pensamento de separação e julgamento ainda é muito forte. Se pelo menos uma vez durante o dia sentires que foste totalmente sincero ao repetir a ideia de hoje, podes ter certeza de que poupaste a ti mesmo muitos anos de esforço. Jesus disse. No texto, Jesus se refere a poupar milhares de anos. Ainda que você só possa ser sincero uma única vez durante o dia, isso já foi uma grande conquista. É útil recordar que o tempo linear é uma ilusão. E uma vez que nossa própria existência está radicada na realidade do tempo e do espaço, é impossível para nós entendermos a verdade dessa última afirmação. Para nós ainda é bem complicado entender que não existe esse negócio de passado, futuro, que é tudo uma coisa só, tudo bem. Felizmente, nossa compreensão não é necessária. Se fosse, a gente estava perdido. Mais uma vez, a única coisa que importa nesse curso é a nossa disponibilidade. E é isso, meus amores. Essa foi a lição 27. Espero que vocês tenham aproveitado, absorvido cada ideia e que consigam lembrar de colocar em prática a lição de hoje várias e várias vezes no dia, como Jesus indicou aqui na lição, e que vocês lembrem de não esquecer. Acima de tudo, eu quero ver. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã às 8 aqui no Instagram, no @despertardoser.sem. Um beijo.